Vamos agora ver um exemplo com polias, tá? Então é o seguinte, a dica é, toda vez que eu tiver uma associação de polias, uma vai ser fixa e as outras vão ser obrigatoriamente móveis. Então, sempre uma fixa e uma móvel, tá? Onde ele está aplicando força aqui nesse caso, se a gente observar o exemplo, essa primeira polia aqui, ela vai ser a fixa. Tá? Essa primeira polia, ela vai ser a fixa, que é onde essa pessoa, ela está aplicando força para arrastar esse objeto. Então, veja, eu tenho aqui 4 polias, ele precisa levantar esse objeto aqui, aplicando força, certo, na corda, e essas polias, elas vão diminuir a intensidade de força que ele precisa fazer para levantar esse objeto. Então, sempre que essa polia seja mais próxima da aplicação da força, que é essa polia aqui que é a mais próxima da aplicação da força do homem, então eu vou dizer que aqui eu tenho uma polia que é fixa. Então, obrigatoriamente, as outras 3, elas serão móveis, tá? Guarde isso aí que a gente vai ser bem importante para a gente. Então, eu vou ter uma polia fixa e todas as outras serão móveis. O que é que ele diz? Na figura abaixo, temos uma combinação de rodanas móveis e fixas, constituído de uma talha exponencial. Calcula a força de ação, FA, a ser aplicada para erguer e manter o equilíbrio a força de resistência de 500 newtons. Então, veja, ele está aplicando uma força aqui de resistência, que seria o peso dela de 500 newtons. Então, eu preciso levantar esse peso. Qual é a força que essa pessoa tem que fazer para levantar esse peso de 500 newtons? Tem 2 formas de fazer, tá? A primeira que eu vou fazer é pela fórmula da talha exponencial. Então é o seguinte, a gente tem a força, que seria igual ao peso, dividido por 2 vezes o número de polias móveis. Isso é importante dizer. Aqui é o número de polias móveis. Cuidado que não é o número de polias totais, é o número de polias móveis. Aqui eu teria o peso. E, claro, aqui a força que eu vou precisar fazer para levantar esse objeto. Se eu usar essa função, é só substituir lá. Quanto ao peso, ele já deu 500 newtons. Dividido por 2, quantas polias móveis eu tenho? Ó, lembra? A 1 é fixa e todas as outras são móveis. Então, 1, 2, 3. Então, elevado a 3. A força aqui vai ser igual, vamos lá. 500 dividido por 2 ao cubo é 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui a força vai ser igual a 500 dividido por 8, vai dar 62,5 newtons. Tá aí a resposta. Essa é a primeira maneira de você fazer, tá? A segunda a gente pode fazer de outra maneira sem usar a fórmula. Como? Eu sei que essa primeira polia é fixa, então ela não vai entrar na conta. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho aqui a tração, então cada polia dessa eu vou dizer que ela divide pela metade, tá? Pela metade a força. Então aqui eu vou começar sempre pela de baixo, para que está mais próxima de onde eu vou aplicar, está aplicando a força para ser levantado, vamos dizer assim. Então, essa primeira polia, ela vai dividir essa força aqui pela metade. Então, metade de 500, 250. Então, cada lado aqui está dividindo pela metade, vai ficar 250. Vamos supor que agora nessa polia, ó, só 250 newtons é que ele vai ser dividido. Não vai ser mais 500, porque ó, só nesse ponto aqui que ela vai estar ligada, ela não vai estar mais ligada com esse ponto de cá de 250 newtons. Então aqui eu dividiria novamente, ó, segundo ponto, dividir. 250 dividido por 2, 250 dividido por 2 dá 125. A terceira polia divide novamente pela metade, 125 dividido por 2, que daria 62,5 newtons, que seria exatamente a resposta que a gente tem, tá? Então, também seria uma maneira da gente responder essa questão de polia, sempre fazendo dessa forma. Ou eu posso dividir pelo número de polias móveis, nesse caso aqui, lembra, eu tenho uma polia móvel, 2, 3, então eu dividi 3 vezes, 500 dividido por 2, 250. Dividido por 2 novamente, o 250, né? 125. 125 dividido por 2, 62,5, que daria o mesmo resultado. Ou você pode usar a fórmula, fica a seu critério. Tanto faz, os dois estão corretos, ok? Agora vamos ao último exemplo. Esse exemplo tem a ver com elevadores, tá? São sistemas de elevadores. Ele diz o seguinte: numa obra de construção civil, um operário faz subir um balde de massa cujo peso total é 500 newtons. Então, ele é parecido com um problema que nós chamamos de problema do elevador. Você imagina que isso aqui fosse o balde, tá?
e ele tem que levar esse objeto. Então, se ele vai levar, eu vou ter que ligar ele por um fio, obrigatoriamente. Calcular a tração aplicada à corda que suspende o balde, sabendo que este sobe com aceleração constante de 1 metro por segundo. Então, ele deu a aceleração aqui, 1 metro por segundo ao quadrado, e ele diz que o peso do balde é 500 newtons. Primeira coisa, vamos aplicar as forças, né? Peso sempre vertical e para baixo. Então, o peso aqui ele deu que foi 500. A tração, se é que eu tenho fio, ela vai estar na mesma direção e no sentido oposto, porque senão eu não consigo puxar esse balde para cima. Bom, continuando aqui. Então, a gente teria que fazer a força resultante. Lembra, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quem seria a força resultante aqui? Eu tenho duas forças puxando o objeto, né? Uma para baixo, que é o peso, e a tração para cima. Então, lembre, quando a gente viu para a força resultante de mesma direção e sentido oposto, o que a gente faz? Subtrai o maior pelo menor. Bom, se esse objeto está subindo, então obrigatoriamente a tração tem que ser maior que o peso, porque se ela não fosse, esse objeto ia cair, ele ia descer. Então, tração menos o peso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas peraí, eu não tenho uma massa, mas eu tenho um peso e eu consigo calcular aqui a massa por ele. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, 500, a massa eu vou achar e a gravidade 10. Então, a massa aqui vai ser igual a 500 dividido por 10. Então, a massa aqui vai ser igual a 50 quilogramas. Agora, é só substituir lá na função. Tração menos peso, ele deu na questão, que foi 500. É igual a massa, que foi quanto? 50, vezes a aceleração, que é 1. Vamos lá, continuando aqui, tração menos 500, vai ser igual a 50 vezes 1 dá 50. Tá menos, vai passar para lá mais, então vai ficar assim, 500 mais 50. Então, a tração aqui vai dar 550 newtons. Tá aí a resposta, ok? Então, é um problema bem tranquilo, bem simples e fácil de ser resolvido.